Olá, muito obrigado por de novo você deixar a porta aberta para nosso programa Sarau Eletrônico e para a nossa TV Polo, né? Eu vou começar aqui lendo Manuel de Barros. Caso de amor. Uma estrada é deserta por dois motivos: por abandono ou por desprezo. Esta que eu ando nela agora é por abandono. Chega que os espinheiros a estão abafando pelas margens até. Esta estrada melhora muito de eu ir sozinho nela. Eu ando por aqui desde pequeno e sinto que ela bota sentido em mim. Eu acho que ela mancha que eu fui para a escola e estou voltando agora para revê-la. Ela não tem indiferença pelo meu passado. Eu sinto mesmo que ela me reconhece agora, e tantos anos depois. Eu sinto que ela melhora de eu ir sozinho sobre seu corpo. De minha parte, eu achei esta estrada bem acabadinha. Sobre suas pedras, agora raramente um cavalo passeia, e quando vem um, ela o segura com carinho. Eu sinto mesmo hoje que a estrada é carente de pessoas e de bichos. Emas passavam sempre por ela esvoaçantes. Bando de caititus a atravessavam para ver o rio do outro lado. Eu estou imaginando que a estrada pensa que eu também sou, como ela, uma coisa bem esquecida. Pode ser. Nem cachorro passa mais por nós. Mas eu ensino para ela como se deve comportar na solidão. Eu falo: deixe, meu amor, deixe. Tudo vai acabar. Numa boa, a gente vai desaparecendo, igual quando Carlitos vai desaparecendo no fim da estrada. Deixe, meu amor. Agora, um outro de Manuel de Barros, Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é o meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de lá ateu. Acreditem? Acreditam? Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: deselimina esse cabeludinho! Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que a trabalhar com elas. Comecei a não gostar da palavra que é engavetada, sabe? Aquela que não pode mudar de lugar, sabe? Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler, que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro, não é? Um outro de Manuel de Barros, chamado Aula. Nosso professor de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências.
Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa, o professor falseou, ciciou um colega. Idioma de larvas incendiadas. Mestre Aristeu continuou, quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma, pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o já visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa, o professor desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Tá desalterado, tadinho. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbi gratia, um tropicão na pedra ou uma sintase insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas e podem até pegar mofo. Quiseram um idioma de larvas incendiadas, palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, o nosso professor disse: falo de poesia, meus queridos alunos, de poesia. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Nisso entra o diretor do colégio que assistia a aula de fora, falou: seu enxame, espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a chorar. Abandono, também do poeta Manuel de Barros. A gente morava na última casa de uma rua. Depois o mato começava. 2 trilheiros entravam pelo mato. Um trilheiro dava no rancho de Avelina Coê e comia feijão com arara. Olha, comia feijão com arara, coati com abóbora e cobra com mandioca. O outro trilheiro esbarrava no rio. Os meninos brincavam nus no rio entre pássaros. Tinha um boliviano pé de pano entre os guris, e um Gonçalo pé de galo orelha de meu cavalo. Acho que o pé de pano do boliviano era só para trovar, assim como o pé de galo de Gonçalo. Descobri nesse tempo que os apelidos, eles pregam mais quando trovam. Depois descobri naquele lugar a palavra abandono. A palavra funcionava dentro e fora das pessoas. Eu não sabia se era o lugar que transmitia o abandono às pessoas ou se eram elas que transmitiam o abandono ao lugar. Eu conhecia a palavra só de nome, mas não conhecia o lugar que pegava abandono. Por antes, a força da palavra é que me dava a noção. Mas em vista do que vi, o olhar reforça a palavra. O olhar segura a palavra na gente. O cheiro e o amor do lugar também participam. Todos os seres daquele lugar me pareciam perdidos na terra, bem esquecidos, como um lápis numa península. Mas Avelina Coê me falou: este abandono me protege. Acho que esse paradoxo reforça mais a poesia do que a verdade. Outro poema em prosa de Manuel de Barros. Um olhar. Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com as suas contradições. Acho que essa frequência nos desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens, que eram as paisagens que a contemplavam. Chegou de ir no oculista. Não era um defeito físico, falou o diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma. Mas ela falou que a ciência não tem lógica.
Porque viver não tem lógica nenhuma, como diria nossa Lispector. Veja isto, Rimbaud botou a beleza nos joelhos e viu que a beleza é amarga. Tem lógica. Também ela quis trocar por 2 andorinhas os urubus que avoavam no ocaso de seu avô. O ocaso de seu avô tinha virado uma praga de urubu. Ela queria trocar porque as andorinhas eram amoráveis e os urubus eram carnicheiros. Ela não tinha certeza se essa troca podia ser feita. O pai falou que verbalmente podia, que era só despraticar as normas. Achei certo. Aventura, de Manuel de Barros. Achamos na beira do rio um sapo seco e um pote. O pote estava de barriga aberta ao sol. Depois eu falo do sapo. Nas enchentes, nem quase que não entravam as águas para dentro do pote, por forma que o pote era seco e aberto aos ventos. Os bons ventos da tarde que entravam com areia e cisco pelo ventre aberto do pote eram tais que demoramos de 2 anos para voltar àquele retiro. Agora de volta achamos o pote tibi de emprenhado. A barriga do pote fosse agora um canteiro arrumado. Estava bom de criar. Foi que veio daí um passarinho e cagou na barriga do pote uma semente de roseira. As chuvas e os ventos deram à gravidez do pote forças de parir. E o pote pariu rosas. E espendurado de amor ficou o pote. De amor, de poesia e de rosas. E havia perto, por caso, um sapo destripado e seco. A abertura do ventre do sapo também se enchera de areia e cisco. Vá vendo. Também se fizera ele um canteiro arrumado. Vá vendo. Foi que outro passarinho veio e cuspiu outra semente de rosa no ventre do sapo. E outra rosa nasceu na primavera. Vai vendo. Foi um dia de glória para o nosso olhar. As rosas do sapo e do pote foram abençoadas de borboletas que pousavam nas roseiras. Houvemos júbilo. O lavador de pedra, Manuel de Barros. A gente morava no patrimônio de Pedra Lisa. Pedra Lisa era um arruado de 13 casas e o rio por detrás. Pelo arruado passavam comitivas de boiadeiros e muitos andarilhos. Meu avô botou uma venda no arruado. Vendia toucinho, freios, arroz, rapadura e coisas que tais. Os mantimentos que os boiadeiros compravam de passagem. Atrás da venda estava o rio e uma pedra que aflorava no meio do rio. Meu avô, de tardezinha, ia lavar a pedra onde as garças pousavam e cacaravam. Na pedra não crescia nem musgo, porque o cuspe das garças tem um ácido que mata no nascedouro qualquer espécie de planta. Meu avô ganhou o desnome de lavador de pedra, porque toda tarde ele ia lavar aquela pedra. Lá estava ele, toda tarde. A venda ficou no tempo abandonada, por isso, que nem uma cama ficasse abandonada. É que os boiadeiros agora faziam atalhos por outras estradas. A venda, por isso, ficou no abandono de morrer. Pelo arruado só passavam agora os andarilhos. E os andarilhos paravam sempre para uma prosa com o meu avô. E para dividir a vianda que a mãe mandava para ele, claro. Agora o avô morava na porta da venda, debaixo de um pé de jatobá. Dali ele via os meninos rodando arcos de barril ao modo de bicicleta. Via os meninos em cavalo de pau correndo ao modo de montados em ema. Via os meninos que jogavam bola de meia ao modo que bola de couro. E corriam velozes pelo arruado ao modo que tivessem comido canela de cachorro. Tudo isso, mais os passarinhos e andarilhos, era a paisagem de meu avô, era só a paisagem dele. Chegou o que ele disse uma vez: os andarilhos, as crianças e os passarinhos têm o dom de ser poesia. Dom de ser poesia. É muito bom. Dom de ser.
Bem, eu espero que vocês tenham gostado das leituras de Manuel de Barros. E deixem sempre a sua porta aberta, porque eu vou voltar, hein? Saudações poéticas.